Perder um filho é uma das maiores tragédias que alguém pode suportar e, infelizmente, muitos famosos já enfrentaram essa dor. Hoje vamos falar sobre 50 celebridades que experimentaram a dor inimaginável de perder seus filhos, algumas em circunstâncias trágicas que envolveram suas próprias mãos. 1. Roy Orbison, Roy Jr. e Tony, 1968. No auge de sua fama no rock and roll, Roy Orbison estava em turnê no Reino Unido quando um incêndio devastou sua casa em Hendersonville, Tennessee. Sua esposa escapou por pouco. Seus 2 meninos pequenos, Roy Jr., de 10 anos, e Tony, de 6 anos, não conseguiram. Orbison se retirou da vida pública canalizando sua tristeza em composições e pressionando as autoridades do Tennessee por códigos de incêndio residenciais mais rigorosos e alarmes de fumaça obrigatórios. Com o tempo, ele voltou à música, com voz frágil, letras mais sombrias e discretamente dotou um fundo para uma unidade de queimados que ainda leva o nome de seus filhos. Em segundo lugar, o presidente Joe Biden, Naomi, 1972. Apenas semanas após ganhar seu primeiro assento no Senado, Joe Biden, de 30 anos, correu para casa em Delaware e enfrentou uma tragédia. Um caminhão atingiu a perua da família, matando sua esposa, Neilia, e sua filha de 13 meses, Naomi, enquanto feriu gravemente os filhos Bo e Hunter. Biden prestou juramento no Senado ao lado da cama de hospital dos meninos. A tragédia forjou sua empatia característica e foi mais tarde ecoada pela morte de Bo por câncer cerebral em 2015. Ambas as perdas impulsionam a defesa de Biden. Regras mais rigorosas de segurança no transporte rodoviário, legislação de licença por luto e o câncer Moonshot, que financia a pesquisa de glioblastoma, em homenagem a Bo. 3. Robert Plant, Carac, 1977. Durante a turnê dos Led Zeppelin, nos Estados Unidos. Durante a turnê, o filho de 5 anos de Plant, Carac, contraiu uma infecção estomacal virulenta em casa em Worcestershire. A doença se tornou fatal em poucas horas. Plant voltou, cancelou as datas restantes e, por um tempo, questionou a música completamente. Seu luto reformulou o último álbum do Zeppelin, In Through the Outdoor, e mais tarde levou ao seu afastamento do rock de estádio. Hoje, Plant financia clínicas pediátricas rurais britânicas e patrocina a bolsa anual de teatro Carac, dizendo aos jovens artistas: crie com coragem, porque o amanhã não é garantido. 4. Paul Newman Scott, 1978. O ator Scott Newman, filho idêntico de Paul e co-estrela em Inferno na Torre, morreu aos 28 anos após misturar álcool, Valium e analgésicos. Newman culpou a si mesmo por uma carreira ocupada e fundou o Scott Newman Center, um dos primeiros programas de educação sobre drogas liderados por pares nos Estados Unidos. O modelo se tornou um modelo para currículos modernos de prevenção. Albert French Paul mais tarde refletiu em entrevistas e em suas memórias póstumas que a caridade era um pedido de desculpas escrito em ação, visando poupar outros pais da ligação que mudou sua vida para sempre. 5. O.J. Simpson, Erin, 1979. Com apenas 19 meses de idade, Erin estava brincando perto da piscina da família quando caiu e se afogou, dias antes de seu segundo aniversário. A tragédia ocorreu enquanto Simpson ainda era uma estrela da NFL e muito antes de sua notoriedade posterior. Sua mãe, Marguerite, criou uma bolsa de aulas de natação em memória de Erin. Embora Simpson raramente fale sobre o evento, a perda, capturada brevemente em documentos judiciais anos depois, sombreia cada capítulo de sua biografia, um lembrete de que a fama nunca isola uma família de uma tragédia repentina. 6. Mary Tyler Moore, Richie Meeker, 1980. Richie Meeker, o único filho de Moore, estava limpando uma espingarda antiga alemã que ele achava que estava vazia. Um único disparo ocorreu e matou o jovem de 24 anos. A dor de Moore logo se transformou em ativismo. Ela testemunhou perante o Congresso a favor de leis rigorosas sobre travas de armas e doou ao Instituto Neurológico da UCLA em nome de Richie, unindo a defesa da segurança com sua própria luta contra o diabetes. Amigos dizem que ela mantinha o cabo quebrado da espingarda em uma gaveta como um motivador silencioso para cada projeto de lei de saúde pública que defendia. 7. Eric Clapton, Connor,
1991. Connor, de 4 anos, visitando o apartamento de 53 andares de sua mãe, em Manhattan, correu por uma empregada e por uma janela aberta. A queda de 190 pés devastou Clapton, que havia recentemente abraçado a paternidade ativa. No isolamento dos quartos de hotel, ele escreveu Tears in Heaven, uma balada cujos royalties financiaram o Crossroads Center for Addiction Recovery. Clapton, mais tarde, chamou a morte de Connor de dor sem fundo, mas também a faísca que finalmente o manteve sóbrio. Mesmo hoje, cada cerimônia de formatura do Crossroads termina com uma vela acesa para Connor. 8. Vince Neil, Skylar, 1995. O vocalista do Mötley Crüe, Vince Neil, passou meses dormindo em uma UTI pediátrica, enquanto Skylar, de 4 anos, lutava contra um tumor de Wilms, um raro câncer renal. Apesar das cirurgias e da quimioterapia, ela morreu em 1995. Neil lançou o Skylar Neil Memorial Fund, arrecadando mais de $5 milhões para pesquisa de câncer pediátrico e AIDS, muitas vezes através de torneios de golfe barulhentos que misturam a atitude do hard rock com estatísticas preocupantes. Ele chama a instituição de caridade de o encore que Skylar nunca teve a chance de fazer. 9. Prince, menino Gregory, 1996. O primeiro filho de Prince e Mati Garcia nasceu com a síndrome de Pfeiffer tipo 2, um grave distúrbio crânio-facial. Após operações de emergência, Gregory morreu 6 dias depois. O casal, reservado nos melhores momentos, manteve a perda em privado, alimentando rumores até que as memórias de Garcia revelaram a angústia que assombrou o álbum Emancipation de Prince e contribuiu para o divórcio deles. Juntos, eles doaram subsídios para cuidados neonatais no Hospital Infantil de Minneapolis. Amigos próximos dizem que Prince guardava as pequenas botinhas de Gregory em uma gaveta do estúdio Paisley Park, visíveis apenas quando ele abria um determinado estojo de guitarra. 10. Bill Cosby, Ennis, 1997. Enquanto trocava um pneu em uma rampa de rodovia em Los Angeles, Ennis Cosby, de 27 anos, foi abordado por um assaltante e fatalmente baleado. Estudante de doutorado na Colômbia, Ennis havia planejado uma fundação para a dislexia chamada Hello Friend, uma frase da infância. Sua mãe Camille realizou esse sonho, financiando acampamentos de alfabetização em todo o país. Antes da própria queda em desgraça de Cosby, ele defendeu a pesquisa sobre violência armada e insistiu que cada gravação de show incluísse um momento de silêncio para as famílias que sentem falta de alguém à mesa do jantar esta noite. 11. Keanu Reeves, Ava Archer, 1999. 8 meses de gravidez, a parceira de Reeves, Jennifer Syme, deu à luz sua filha natimorta, Ava. O luto desgastou o relacionamento deles. Syme morreu em um acidente de carro em 2001, agravando o isolamento de Reeves. Conhecido por sua filantropia que raramente divulga, Reeves financia discretamente aconselhamento para perda neonatal no Hospital Infantil de Los Angeles. Ele uma vez disse a um entrevistador: "O luto nunca termina, seu mundo apenas cresce ao redor dele." Fãs ainda deixam cartas endereçadas a Ava nas estreias de filmes de Reeves. 12. Steve Harwell, Presley, 2001. Smash Mouth interrompeu sua turnê All-Star quando Presley Harwell, de 6 meses, foi diagnosticada com leucemia linfocítica aguda. Ela morreu em poucas semanas. Harwell e a ex-esposa Michelle fundaram o Presley's Place, fornecendo especialistas em vida infantil, máquinas de bolhas e musicoterapia nas enfermarias de oncologia de Las Vegas. Harwell chamou cada nova entrega de outro canhão de confete para um quarto que perdeu sua luz. 13. Carol Burnett, Carrie Hamilton, 2002. Carrie Hamilton sobreviveu ao vício na adolescência e coescreveu uma peça com sua mãe antes de o câncer de pulmão se espalhar para o cérebro aos 38 anos. Burnett diz que a última palavra sussurrada por Carrie, umidade, se tornou um lema familiar de resiliência. Ela financiou o teatro Carrie Hamilton no Pasadena Playhouse para escritores emergentes e faz lobby para o rastreamento do câncer de pulmão, mesmo em não fumantes ao longo da vida, apontando para a história de sua filha quando céticos descartaram os testes. 14. Anna Nicole Smith, Danielle, 2006. 3 dias após
No nascimento de Danelyn, Daniel Smith, de 20 anos, desmaiou no quarto de hospital de Anna Nicole, nas Bahamas. Uma mistura tóxica de metadona e antidepressivos foi responsabilizada. Câmeras capturaram os lamentos de Anna, incendiando tabloides e uma tempestade legal sobre seu patrimônio. As descobertas do legista, mais tarde, impulsionaram reformas nos protocolos de toxicologia em clínicas do Caribe. Apesar do caos, amigos de Daniel mantêm uma bolsa de estudos anual para estudantes de cinema, legado silencioso em uma história cheia de ruído. 15. Ed Levert, Gerald, 2006. Ishan, 2008. O homem de frente do O.J., Ed Levert, perdeu seu filho vencedor do Grammy, Gerald, devido a uma interação fatal de medicamentos prescritos em 2006. 2 anos depois, o irmão de Gerald, Sean, morreu de complicações de sarcoidose enquanto estava encarcerado. Devastado, Ed financia a Bolsa de Estudos Levert de Cleveland para programas de reintegração sóbria e faz lobby nas prisões de Ohio para fornecer cuidados médicos ininterruptos, argumentando que vício e doença não deveriam ser uma sentença de morte. Condenaram Dr. Dre, Andre Young Jr., 2008. O homônimo de 20 anos de Dre foi encontrado morto em casa por toxicidade de heroína morfina. O superprodutor se afastou dos estúdios, dotando bolsas de estudo em ciência do vício na Academia Yovine Young da Universidade do Sul da Califórnia e financiando discretamente bolsas de reabilitação para adolescentes de áreas urbanas. Insiders dizem que cada novo lançamento de produto da Beats by Dre direciona uma fração das vendas para o fundo memorial de Andre Jr., não anunciado por Design. 17. Mike Tyson, Êxodo, 2009. Exodus, de 4 anos, estava brincando em uma esteira na casa de Tyson em Phoenix quando um cabo solto a estrangulou. Tyson teve uma recaída, depois voltou para a reabilitação, mais tarde chamando a si mesmo de um menino quebrado que perdeu sua filhinha. O boxeador financia centros de juventude em áreas urbanas em nome de Exodus e aparece em anúncios diretos de segurança infantil. Amarre o cabo, ou prometo que isso vai te deixar em nós para sempre. 18. Vanessa Redgrave, Natasha Richardson, 2009. Em uma pista de esqui para iniciantes perto da cidade de Quebec, Richardson caiu, riu da queda, e depois desenvolveu um hematoma epidural, que se mostrou fatal aos 45 anos. O luto de Redgrave transformou-se em ação. Ela e a família financiaram o programa de neurotrauma Natasha Richardson, promovendo o acesso a tomógrafos em resorts remotos e o uso de capacetes em zonas seguras, onde a maioria dos novatos se machuca. 19. John Travolta, Jet, 2009. Durante as férias nas Bahamas, Jet, de 16 anos, sofreu uma convulsão, um risco associado à síndrome de Kawasaki e autismo. Bateu a cabeça e não pôde ser reanimado. Travolta testemunhou no tribunal sobre anos gerindo a condição de Jet. Depois criou a Fundação Jet Travolta para financiar acampamentos neurodiversos. Ele diz aos pais: toda criança com necessidades especiais merece uma pista longa o suficiente para decolar. 20. Jerry Lewis Joseph, 2009. Joseph Lewis morreu de intoxicação aguda por morfina aos 45 anos, após anos de afastamento de seu pai. Jerry pagou discretamente as contas de reabilitação, depois usou sua rede de Teleton de distrofia muscular para destacar a dependência de opioides entre veteranos, argumentando que o vício incapacita famílias da mesma forma que a doença incapacita corpos. 21. Marie Osmond, Michael Bryan, 2010. Michael Blazell, de 19 anos, pulou de seu apartamento em Los Angeles após lutar contra a depressão. A entrevista crua de Osmond com Oprah quebrou o silêncio dentro da comunidade dos santos dos últimos dias sobre o suicídio. Ela financia bolsas de estudo para a clínica abrangente da BYU e apoia as linhas de crise do Projeto Trevor, incentivando os pais a perguntar e depois ouvir, mesmo quando a resposta os assusta. 22. Jason Watkins, Maud, 2011. Maud, de 2 anos, morreu de septicemia após ser enviada para casa 2 vezes do hospital com Krupp. O vencedor do BAFTA, Watkins, tornou-se detetive, expondo pontos cegos sistêmicos nos departamentos de emergência. Seu documentário da ITV, Em Memória de Maud, levou a diretrizes no Reino Unido, exigindo que os clínicos
Poderia ser sepse? Durante avaliações pediátricas, um protocolo já acreditado por salvar vidas. 23º, Sylvester Stallone. 2012. Sage Moonblood Stallone, ator, editor, co-estrela de Rocky III, foi encontrado morto aos 36 anos. A autópsia revelou uma doença arterial coronariana não diagnosticada. A perda encerrou uma reconciliação de anos e levou Stallone a apoiar exames de saúde cardíaca no set, declarando: "Músculos escondem o que as artérias revelam." Ele financia vans móveis de cardiologia em festivais de cinema independente em homenagem a Sage. 24, Delilah Renee. 2012. E Zachariah. 2017. A apresentadora de rádio noturna Delilah perdeu Sammy, de 16 anos, devido a complicações da anemia falciforme, e depois Zach, de 18 anos, para o suicídio 5 anos depois. A sua organização sem fins lucrativos, Point Hope, agora junta adolescentes enlutados com cães de terapia e financia ensaios de edição genética CRISPR para a doença das células falciformes. Duas batalhas diferentes para a mesma família, ela diz. 25, Pierce Brosnan, Charlotte, 2013. Charlotte Brosnan, 41 anos, sucumbiu ao câncer de ovário, a mesma doença que matou sua mãe Cassandra. Brosnan preside o Fundo de Pesquisa do Câncer Feminino e todo mês de março caminha pela praia de Santa Mônica ao amanhecer, esculpindo as iniciais de ambas na areia antes que a maré as apague. Ritual anual transformado em imagem de arrecadação de fundos, compartilhada milhares de vezes. 26. Bob Geldof, Peaches, 2014. Escritora e apresentadora de TV Peaches Geldof, 25, morreu de overdose de heroína, espelhando de forma assustadora a morte de sua mãe Paula Yates, no ano 2000. Bob Geldof faz campanha para a naloxona sem receita e treinamento de kits de resgate, argumentando que o vício é uma árvore genealógica cujas raízes estrangulam as mudas, a menos que as cortemos. 27. Nick Cave Arthur, 2015 e Jethro, 2022. Arthur, de 15 anos, morreu após uma queda induzida por LSD das falésias de Brighton. O álbum assombroso de Cave, Ghosteen, surgiu desse luto. Em 2022, o filho mais velho, Jethro, morreu em Melbourne, após enfrentar problemas de saúde mental. A série de cerâmicas de Cave, The Devil Alive, leiloa peças para financiar programas de aconselhamento para jovens no Reino Unido, enfrentando a tristeza em estéreo, como ele diz. 28. Bobby Brown, Bobby Christina, 2015, e Bobby Jr., 2020, encontrada de bruços em uma banheira. Bobby Christina, de 22 anos, morreu após 6 meses em cuidados paliativos, ecoando o falecimento de Whitney Houston 3 anos antes. Em 2020, Bobby Jr., de 28 anos, teve uma overdose de fentanil e álcool. A Serenity House de Brown aborda a violência doméstica e a educação sobre opioides, lembrando ao público que o silêncio é um assassino lento. 29. Ruthie Ann Miles, Abigail, 2018. E a não nascida, Sofia. Um motorista com histórico de convulsões atravessou uma faixa de pedestres no Brooklyn, matando a Abigail, de 4 anos, e o amigo Joshua Lu. 7 meses grávida, Miles mais tarde perdeu o bebê Sofia devido aos ferimentos. Após um ano de recuperação silenciosa, ela voltou a Broadway, estrelando The King and I Benefit, que arrecadou $1 milhão para melhorias de segurança viária do Vision Zero. Luzes do palco brilhando onde os semáforos falharam. 30. Snoop Dogg, Kai Love, neto, 2019. Kai Love Brothers, de 10 dias, morreu nos cuidados neonatais. A família nunca divulgou detalhes, optando por focar no luto pela perda do bebê. Snoop e a esposa Shanti renovaram os quartos da casa Ronald McDonald, em nome de Kai. Murais em tons pastel com a frase Lil Love vive aqui. 31º, Granger Smith, River, 2019. River, de 3 anos, passou por um portão de piscina durante um jogo de pistola de água no quintal e se afogou. A estrela country Granger Smith doou os órgãos de River. Depois deixou as turnês para estudar ministério, escrevendo o best-seller Como um Rio. Ele agora é a atração principal dos vídeos da Aliança Nacional de Prevenção de Afogamentos, filmados ao lado do portão trancado, reconstruído porque 1 segundo de desatenção.
32º, George Foreman, Frida, 2019. A ex-boxeadora e promotora de boxe Frida Foreman, 42 anos, morreu por suicídio em Houston. George Foreman estabeleceu a Frida Fellowship para treinar treinadoras de boxe e fala abertamente sobre o estigma da saúde mental nos esportes, dizendo aos jovens lutadores: a verdadeira luta de peso pesado é com a sua própria mente, não lute sozinho. 33. Vanessa Bryant, Gianna, 2020. Gianna, de 13 anos, e o pai, Kobe, estavam entre as 9 vítimas de um acidente de helicóptero na densa neblina de Calabasas. O NTSB culpou a desorientação do piloto. Vanessa Bryant garantiu um acordo de 28.800.000 dólares e promoveu a Lei Gianna, que exige tecnologia de consciência de terreno em helicópteros fretados. A Fundação Mamba e Mambacita financia bolsas de estudo para basquete feminino, entregando a cada beneficiária a camisa número 2 de Gianna, bordada com asas de anjo. 34. Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, 2020. O neto de Elvis, Benjamin, 27, morreu por suicídio. O livro de memórias inacabado de Lisa Marie, completado pela filha Riley após a própria morte de Lisa em 2023, fala de síndrome do coração partido que todo o dinheiro do mundo não pode curar. As visitas a Graceland agora incluem um tranquilo jardim de meditação financiado pelo Ben Keough Trust para terapia musical juvenil. 35. Robert Redford, James, 2020. Cineasta ambiental, James Redford, 58 anos, lutou contra o câncer do ducto biliar após décadas com doença autoimune do fígado. Ele e o pai, Robert, cofundaram o Redford Center. As bolsas para filmes de justiça climática continuam sob o nome de James. Cada pacote de aplicação ainda carrega seu rodapé de e-mail final. Histórias mudam corações. Corações mudam políticas. 36. Nick Cannon, Zen, 2021. Diagnosticado aos 2 meses com um tumor cerebral agressivo, Zen Cannon passou por cirurgia, mas seu estado piorou rapidamente. Cannon passou o último nascer do sol de Zen em uma praia na Califórnia, dedicando mais tarde um episódio inteiro de seu programa de TV à conscientização sobre o câncer pediátrico. Os lucros financiam ensaios clínicos no Hospital Infantil de Los Angeles, onde um corredor agora exibe um mural de Zen alcançando as estrelas. 37º. Regina King, Ian Alexander Jr., 2022. DJ e chefe Ian Alexander Jr. morreu por suicídio em seu 26º aniversário. Regina King transformou a dor em propósito, financiando centros de aconselhamento em universidades historicamente negras e produzindo uma série documental sobre homens negros e saúde mental. Ela termina cada entrevista com o mantra de Ian: escolha a alegria. Nos dias em que parece impossível, escolha 2 vezes. 38. Cristiano Ronaldo, filho gêmeo, 2022. Durante o parto, Ronaldo e Georgina Rodrigues perderam seu filho recém-nascido. A irmã gêmea, Bella, sobreviveu. Ao voltar a jogar, Ronaldo apontava para o céu após cada gol e doou bônus de partidas para projetos de hospício neonatal em Manchester, apelidados de Angel CR. Mais tarde, ele tuitou: ele é nosso guardião em cada campo. 39. Sinéad O'Connor Shane, 2022. Shane, de 17 anos, saiu da vigilância de suicídio do hospital Tallaght e foi encontrado mais tarde perto de Bray. As últimas postagens de O'Connor o chamavam de "meu menino lanterna". O Serviço de Saúde da Irlanda rapidamente reformulou a supervisão psiquiátrica de adolescentes, nomeando as reformas como Lei Shane. Velas ainda alinham o Rio Liffey todo mês de janeiro, no aniversário dele. 40. Jack Wagner Harrison, 2022. O filho de 27 anos do veterano de novelas Jack Wagner morreu de toxicidade por Xanax misturado com fentanil. Jack e a ex-esposa, Christina, fundaram a Bolsa de Estudos Harrison Wagner para casas de recuperação, avisando o público universitário: um comprimido falsificado pode falsificar um futuro inteiro. 41. Andrew Lloyd Webber, Nicholas, 2023. O compositor indicado ao Grammy Nicholas Lloyd Webber sucumbiu ao câncer gástrico aos 49 anos.
Seu pai perdeu o final da Broadway de O Fantasma da Ópera para manter vigília. Mais tarde, estabeleceu o prêmio Nick Lloyd Webber para jovens orquestradores. A estatueta do prêmio é uma pena de prata repousando sobre uma partitura intitulada Unwritten, 42, Ben Queller, Dorian, 2023. O filho de 16 anos do roqueiro indie Ben Queller, Dorian, um músico emergente, foi morto por um motorista que passava fora de Austin. Queller lançou as demos de Dorian póstumamente e criou a Bolsa Zev para compositores adolescentes no South by Southwest, tocando a faixa de seu filho, Howl, no palco principal do festival todos os anos. 43. Ray Lewis III, 2023. Ray Lewis III, 28 anos, morreu por toxicidade de fentanil, cocaína e metanfetamina. Exame posterior mostrou CTE estágio 2. O membro do Hall da Fama da NFL, Ray Lewis, juntou-se à Concussion Legacy Foundation, defendendo o futebol americano de bandeira para crianças com menos de 14 anos e insistindo: um cérebro vale mais do que um troféu. O filho de 32 anos do comediante Ricky Smiley teve uma overdose de cocaína misturada com fentanil. O livro de memórias de Smiley, Sideshow, incentiva diálogos familiares honestos sobre drogas, e os lucros ampliam as camas de reabilitação do Centro de Crise de Birmingham. No rádio, ele diz aos ouvintes: conversem antes que o legista fale. 45. Rick Harrison, Adam, 2024. A figura de Pawn Stars, Rick Harrison, perdeu o filho de 39 anos, Adam, devido à toxicidade de metanfetamina com fentanil. Harrison agora testemunha perante o Congresso sobre o tráfico de fentanil na fronteira e financia programas de aprendizagem de habilidades sóbrias em Las Vegas em memória de Adam, declarando cada formatura um bilhete de penhor resgatado por uma vida. 46. Francis Ngannou, Kobe, 2024. O peso pesado de MMA Francis Ngannou revelou que Kobe, de 15 meses, morreu inesperadamente de uma malformação cerebral. Ngannou lutou em meio a lágrimas públicas durante sua próxima luta, dedicando bolsas a instituições de caridade de neurologia infantil em Camarões e financiando uma ala de imagem pediátrica em Douala, estampada com um filhote de leão. O logotipo escolhido pelos irmãos de Kobe. 47. Lindsay Dewey, Reed, 2025. O filho de 22 meses da influenciadora de paternidade Lindsay Dewey, Reed, foi esmagado por um espelho não fixado. Seu testemunho cru no TikTok deu início ao movimento Yuga Anchor It, pressionando grandes varejistas a incluir âncoras de móveis gratuitas. Uma linha de roupas infantis em memória financia subsídios para prevenção de lesões. Cada etiqueta diz Reed para sempre no reflexo. 48. Brett Gardner Miller, 2025. De férias na Costa Rica, o ex-jogador de campo dos Yankees, Brett Gardner, acordou e encontrou Miller, de 14 anos, inconsciente devido a envenenamento por monóxido de carbono, ligado a uma sala de máquinas defeituosa do hotel. Gardner faz lobby por detectores obrigatórios de monóxido de carbono em resorts internacionais e fornece sensores pessoais de bolso para jogadores da MLB, chamando-os de um deslizante de segurança que ninguém deve perder. 49. Zach Steele, George, Léo, 2025. O competidor do BBC Gladiators, Zach George, deu as boas-vindas ao filho Léo com 23 semanas. O recém-nascido prematuro viveu 13 dias. O elogio de George no Instagram, nosso leão rugiu silenciosamente, arrecadou milhares para instituições de caridade neonatais no Reino Unido. O final do programa agora inclui um obstáculo de arrecadação de fundos para UTI neonatal, chamado Escada de Léo, escalado enquanto atletas seguram simuladores de recém-nascidos com peso. 50. Caitlin e Jalen Ordonez, Preston, 2025. Os pais do Oka Baby do YouTube estavam dirigindo pela Louisiana quando sua caminhonete saiu da estrada, ferindo fatalmente o Preston de 2 anos. Ambos os pais, também feridos, fizeram parceria com a polícia estadual em campanhas de assentos infantis, transformando as risadas virais de Preston em anúncios de serviço público que terminam com sua frase favorita: aperte o cinto. Preparar, apontar. Já. 50 histórias. 5 décadas.
fio inquebrável. A dor pode visitar qualquer pessoa, mas também pode a determinação de proteger outra família da mesma dor. Desde reformas em incêndios domésticos até legislação sobre fentanil, esses pais, avós e parceiros provam que o amor ainda pode legislar, educar e inspirar muito depois que as câmeras se apagam.